Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa reinar e governar sobre a sua vida. Este é o terceiro vídeo da série sobre pneumatologia, que é o estudo sobre o Espírito Santo. E nesse terceiro vídeo nós vamos falar um pouco sobre a obra do Espírito Santo. Qual que é o propósito, o objetivo dele se manifestar? Quando nós abrimos o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, no capítulo 16, a partir do versículo 8, nós vamos entender qual é a obra que ele veio fazer. E diz assim, Jesus dizendo para os discípulos, Jesus diz assim, e quando ele vier, quando quem vier, e quando o Espírito Santo vier, Jesus ainda estava na terra, Jesus disse, ó, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, mas enviarei o outro Consolador. Então Jesus diz: e quando este Consolador vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A maior obra do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo tem sim o propósito de me revestir de poder para ser testemunha do Evangelho de Cristo aqui na terra. Mas o maior propósito, o maior objetivo dele é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esta é a função dele. Este é o objetivo dele ao vir a essa terra. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Ele é o nosso companheiro. Ele é o nosso consolador. Jesus disse que ele estaria conosco até os últimos dias, findando o século. Mas a intenção primária dele é convencer todo homem da justiça, do pecado e do juízo. E esse convencimento, ele vem através da pregação da palavra, mas o instrumento que convence o homem é o querido Espírito Santo. O Espírito Santo, ele também é tratado nas Escrituras como consolador. A palavra consolador, ela vem do original parakletos. Consolador era aquele que auxilia, aquele que orienta, aquele que ajuda. Esta é uma das funções do Espírito Santo. Ele veio para nos consolar. A obra do Espírito Santo como consolador inclui o seu papel como Espírito da verdade que habita em nós, conforme João capítulo 14, versículo 16, e também capítulo 15, versículo 26. Como ensinador de todas as coisas, como aquele que nos faz lembrar tudo o que Cristo tem dito, conforme João 14, 26. Como aquele que dará testemunho de Cristo, conforme João 15, 26. E como aquele que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, conforme João 16, 8. Não se pode subestimar a importância dessas tarefas. O Espírito Santo, dentro em nós, começa a esclarecer as crenças incompletas e errôneas sobre Deus, sua obra, seus propósitos, sua palavra, o mundo, crenças essas que trazemos conosco ao iniciarmos nosso relacionamento com Deus. Conforme as palavras de Paulo, é uma obra vitalícia, jamais completada neste lado da eternidade. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. Claro, está que a obra do Espírito Santo é mais do que nos consolar em nossas tristezas. Ele também nos leva à vitória sobre o pecado e sobre a tristeza. O Espírito Santo habita em nós para completar a transformação que iniciou no momento de nossa salvação. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados e não dentro deles. Ele veio não somente para nos salvar do inferno no além, veio também para nos salvar do inferno nesta vida terrestre. O inferno que criamos com os nossos pecados. Jesus trabalha para realizar essa obra por intermédio do Espírito Santo. Então, ele é o consolador,
aquele que auxilia, aquele que orienta, aquele que ajuda. Ele nos consola nas nossas tristezas, ele nos reveste de poder para testemunhar o evangelho, mas ele é aquele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito Santo também é o ensinador por excelência. Jesus, ele disse para os discípulos estavam com dúvida o que eles deveriam falar diante das autoridades. Aí Jesus responde para eles: o Espírito Santo há de ensinar a vocês todas as coisas, de maneira que não vos faltará palavra, pois vocês serão capacitados pelo Espírito Santo para responder com autoridade e intrepidez àqueles que os questionarem. Então, dentro da Escritura, nós vemos o papel importantíssimo do Espírito Santo em ensinar, em consolar, em convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo e nos orientar na caminhada rumo às mansões celestiais.